Vamos lá, então, né, gente? Começar. Enquanto o pessoal vai entrando, eles vão acompanhando aí. Deixa eu abrir aqui certinho. Que hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino, né? Para que na semana que vem a gente finalize tudo mesmo, todo o nosso conteúdo, né? Então, hoje também a aula é relativamente tranquila, né? Porque nós já fizemos uma apresentação desse sistema reprodutor há 2 semanas atrás. Então, hoje acaba sendo de forma mais leve também, né? Então, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. Pronto. Então, vamos lá. Nosso sistema aí reprodutor feminino. Basicamente, né? O sistema reprodutor feminino, ele é dividido em genitália interna e genitália externa, né? E ele é definido, né, como os órgãos aí do sistema, como o sistema de órgãos, melhor dizendo, da mulher envolvidos nos processos reprodutivos. E esse sistema ele vai ter como uma das funções básicas receber mesmo o espermatozoide, né, devido à relação sexual, para gerar o feto, né, gerar um embrião, o feto, enfim, gerar uma nova vida. Então, por isso que o reprodutor feminino tem toda essa questão de genitália interna e genitália externa. Na parte interna, aqui nessa imagem a gente já consegue observar os órgãos que compõem aí o reprodutor feminino. Então, internamente tem os ovários, né, que são dois, um de cada lado. As tubas uterinas, que também são duas, né, presentes aí, uma de cada lado. Um útero, o canal vaginal mesmo, propriamente dito. Então, esses são os componentes internos do sistema reprodutor feminino. A genitália externa é composta pela chamada vulva. Na vulva vai constar os pequenos e grandes lábios, um monte de pubis, o clitóris. Então, nós vamos ver cada uma dessas partes aí separadamente e como que elas contribuem para esse conjunto, né, do reprodutor feminino, que também tem algumas glândulas que são muito importantes. E os hormônios, né, femininos também, que são bem importantes aí, em especial no ciclo menstrual. Então, nós vamos ver tudo isso hoje. Então, nesse sistema, como está dizendo, né, formado aí pelas seguintes estruturas, as gônadas, né, que basicamente os ovários, tubas uterinas, útero, vagina interna, vagina externa, né, que é a vulva. Então, vamos acompanhar cada uma dessas partes. Então, começando pela vagina propriamente dita, né? Então, a vagina, em relação à genitália externa, né, a vagina externa, a gente classifica como vulva. Então, nessa região de vulva, vai estar representado para nós os pequenos e grandes lábios, como está sendo mostrado aqui na imagem. Conseguimos avaliar ainda por essa imagem, assim, a presença da uretra, a uretra feminina, né, que serve exclusivamente para o sistema urinário e não para o sistema reprodutor, tá? Que é diferente da uretra masculina, né? Também tem as questões relacionadas ao clitóris, que é o órgão que tem algumas características parecidas com a glande masculina. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, mas que até então a função mesmo descoberta para o clitóris é apenas o prazer sexual, né? Até então não se sabe uma outra função além dessa para o clitóris, tá? Então a vulva, né, é delimitada e protegida por duas pregas cutâneas, cutâneo-mucosas, né? Quando falo cutâneo-mucosas é porque está envolvida a parte de pele propriamente dita, externamente e internamente por mucosas, né? Intensamente irrigadas e inervadas, que são os grandes lábios. Então, essas membranas aí servem para dar uma proteção para a região da vagina propriamente dito. E mais internamente tem essa proteção redobrada com os pequenos lábios. Então, nessa região vaginal tem toda essa camada de protetora mesmo, tá? Então, para que a mulher, ela, inclusive, mantenha a sua higiene íntima,
é recomendado, né, lavar muito bem entre os pequenos e grandes lábios, tá? Para manter ali a higiene, evitar infecções urinárias, por exemplo, ou outros tipos de infecções por fungos, por exemplo, né, como a candidíase. Então, isso é recomendado. Nessa imagem aqui, como eu já citei na infecção urinária, a gente percebe a proximidade entre a região anal e a região vaginal. Então, muito próximo. Então, por isso também, mulheres tendem a ter maior quantidade de infecções, maior número de vezes, né, infecções urinárias, se comparado aos homens, né, devido a essa proximidade da região anal, da região vaginal, e o modo de realizar a higienização, né? A gente ainda chama atenção que para esses modos de realização da higienização, o correto é realizar da frente para trás, ou seja, para nunca correr o risco de pegar algum tipo de bactéria da região anal e trazer para próximo da região vaginal. Tá? Então, o correto é pegar o mais da frente possível para trás, para evitar esse cruzamento, né, de bactérias. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Ainda na vulva, né, temos aí a presença do clitóris, propriamente dito. Então, só um minuto, só voltando aqui um pouquinho, que é bem importante ainda nessa questão da vulva, da vagina, propriamente dita, que tem essa importância clássica, assim, que é muito bom a gente destacar, né? Porque anatomicamente dizendo, como que é a ordem dos orifícios aqui na região vaginal. Então, porque algumas pessoas não sabem, né? Então é bom a gente dizer. A vagina mesmo, propriamente dita, é o orifício que vai ter comunicação direta com o útero, por exemplo, tá? Então, a vagina é esse orifício mais baixo. Acima da vagina tem a uretra, que vai ser menorzinho, né? Um orifício pequeno, que é o responsável pela saída da urina. E acima da uretra que vai ter a presença do clitóris. Então é nessa ordem. E isso é muito importante para nós de maneira geral, em especial para o pessoal da enfermagem, que passa sonda em alguns pacientes. A gente tem que saber mesmo essa ordem aí dos orifícios da região vaginal, porque algumas vezes, para passar a sonda, pode-se ter algum tipo de dificuldade na localização desses orifícios, tá? A sonda, que muitas vezes se passa, né, pela uretra para atingir a bexiga, é uma sonda estéril, porque senão você corre o risco de provocar uma infecção urinária. Como é uma sonda estéril, ela tem que ser introduzida diretamente na uretra. Se você introduz ela acidentalmente na vagina, por exemplo, você tem que trocar a sonda e depois passar uma sonda nova na uretra, tá? Em mulheres mais jovens, costuma ser de mais fácil visualização a uretra. Mas, às vezes, em algumas mulheres mais velhas, tem um pouquinho maior de dificuldade em conseguir localizar essa uretra certinho, tá? Então, é bom lembrar dessa ordem dos orifícios. Então, mais embaixo, vagina, pouquinho em cima da vagina, a uretra, e mais em cima da uretra vai ter aqui a presença do clitóris. Então, falando aí, né, que na vulva mesmo, também está presente, né, o clitóris, que é um pequeno órgão que é altamente sensível. Então, ele é realmente muito sensível. É homólogo à glande, né, do pênis, e, e é formado por um tecido erétil. Então, o que isso quer dizer? Que o clitóris ele se parece muito mesmo com o tecido, né, do clitóris se parece muito com o tecido da glande masculina. Tanto que a parte mais externa do clitóris também é chamada de glande, tá? Glande do clitóris. E essa glande do clitóris, quando estimulada, ela vai ficar, de certa forma, mais protusa, mais ereta, que é onde a mulher ela tende a sentir prazer sexual, tá? Então ela precisa de ser estimulada nessa região para que ela se tenha mesmo, para que ela tenha prazer.
Só que o clitóris, ele é muito mais sensível do que a glande masculina. Então, o que acontece, né, muitas vezes, é que o homem não sabe dessa diferença de sensibilidade, né? Então, o clitóris ele são milhares de vezes mais sensível que a glande masculina. Tá? Então, tem que ter um pouco de delicadeza ali no toque também, né? Então, logo abaixo do clitóris, né, vai se localizar a abertura vaginal e uretral, que a gente pode ver aqui pela imagem. Então, o clitóris, uretra e abertura vaginal, né? Então, o clitóris em si é todo esse comprimento. Às vezes a gente pensa que é só essa parte que é mais visível, né? Mas não, ele tem a parte mais interna também, que vai ser formado, assim como o pênis é formado por um corpo cavernoso, o clitóris também é formado por esse corpo, pelo mesmo tipo de corpo cavernoso, tá? Que quando há excitação, ele vai se encher de sangue, vai deixar essa glândula do clitóris mais protusa e tende a aparecer mais, né? Então, isso é bem comum durante as relações sexuais. Além dessa questão toda da vulva em si, de pequenos, grandes lábios, o clitóris, o monte de pubis propriamente dito, só voltando um pouquinho na imagem anterior aqui, esqueci de falar que aqui em cima, né, onde tem a grande presença de pelos pubianos, o chamado monte de pubis, é uma área da vulva que antigamente era bem considerado que tinha esse crescimento de pelos ali nessa região para proteção da área mesmo da genitália. Né, proteção em especial contra o atrito no momento da relação sexual. Hoje em dia, isso já está sendo mais questionável, em especial por causa das técnicas de depilação, enfim, né, as pessoas não têm utilizado, mas não têm ficado com uma quantidade de pelo significativa. Então, não tem mais essa relação com a proteção contra esse atrito aí durante as relações sexuais, né? Então, isso foi mudando ao longo dos anos. Então, vulva, ok, agora sim, a vagina interna. A vagina interna a gente ainda pode perceber por essa imagem o que que seria. Olhando assim essa imagem, às vezes fica um pouquinho difícil da gente conseguir identificar onde que está a vagina mesmo propriamente dita, né? Vendo assim. Então, eu mostro aqui para vocês. Então, esse primeiro canalzinho é o da uretra. Então, isso aqui seria a nossa bexiga. O segundo orifício, esse sim vai ser o canal vaginal. Então, aqui a vagina interna, que aí vai ter a ligação toda com o útero, e mais atrás, né, o ânus e o intestino grosso, é o reto, o intestino grosso, né? Então, essa vagina, internamente, normalmente, ela tem um comprimento em torno de 6 a 10 centímetros, tá? Em média, né, ela costuma ter ali cerca de 8 centímetros, que é a média, de paredes elásticas que liga aí o colo do útero aos genitais externos. Então, comprimento de 6 a 10 centímetros, média de 8. Durante a excitação, né, quando a mulher fica excitada, quando vai ter um momento da relação sexual, as paredes dessa região vaginal, como elas são elásticas, ela vai dilatar. Ela vai dilatar aumentando a espessura, porque aqui pela imagem vocês podem ver que é bem fina, então ela aumenta a espessura e também aumenta o comprimento, podendo chegar até 16 centímetros de comprimento, tá? Então a gente percebe isso também no momento aí das relações sexuais, tá? Que tende a acontecer. Por isso que é bem importante, e as mulheres, é uma das características femininas, e as mulheres costumam reclamar bastante dessas coisas, né? Que a mulher, diferentemente do homem, ela precisa de estímulos, ela precisa de ser preparada para o ato sexual propriamente dito, né? Inclusive, pensando nessa questão anatômica, de anatomia, de fisiologia,
porque o corpo precisa desse momento para ter essa dilatação, tá? Então, normalmente de 6 a 10 centímetros, no momento de excitação pode chegar até os 16. Ainda na questão da vagina internamente, tem a presença de algumas glândulas. Essas glândulas, são 2 tipos principais de glândulas que estão presentes aí nessa região da vagina: as glândulas de Bartholin e as glândulas de Skene, tá? As glândulas de Bartholin, elas são as grandes responsáveis pela lubrificação vaginal, tá? Então, as glândulas de Bartholin contém, né, uma de cada lado ali da abertura vaginal, né, porém internamente. Então, normalmente a gente não consegue visualizar, porque elas estão de forma interna, né, na região da vagina mesmo. É possível sentir, é possível palpando. Talvez vocês consigam sentir como se fosse um grãozinho de arroz, tá? Que elas são bem pequenininhas. Então, elas são denominadas aí glândulas de Bartholin, que secretam esse muco lubrificante. Então, a mulher, para ter a relação sexual, ela vai produzir a lubrificação naturalmente, tá? Quem produz essa lubrificação? Glândulas de Bartholin, que ficam localizadas principalmente na entrada do canal vaginal, tá? Aqui na imagem a gente consegue visualizar. Tá bem aqui, ó, circulada aqui, essas glândulas de Bartholin. Uma delas, né? Sendo demonstradas aqui, só como se fosse um pontinho, que é para a saída mesmo desse muco lubrificante, tá? Algumas mulheres podem desenvolver alguns problemas relacionados a essas glândulas de Bartholin, como uma baixa produção, né, desse muco lubrificante, ou uma alta produção desse muco lubrificante. Tem das duas formas, tá? E aí, dependendo, já vi, inclusive, cirurgias sendo realizadas para retirada de uma glândula de Bartholin, para reduzir um pouco da lubrificação, porque a mulher ela tinha uma lubrificação muito intensa, então precisou retirar uma das glândulas, tá? Para dar uma aliviada. Então, isso é possível também. E além das glândulas de Bartholin, né, tem a presença da glândula de Skene, que ela vai secretar uma enzima que intervém aí na excitação e na ejaculação feminina. Ejaculação feminina, diferentemente, né, de ejaculação masculina, que vai ter ali a presença do sêmen, enfim, na ejaculação feminina, a mulher não necessariamente precisa liberar uma quantidade significativa de fluidos, tá? Tem mulheres que conseguem liberar sim uma quantidade de secreção, né? Uma quantidade significativa de fluidos, mas é a menor parte das mulheres. A maior parte não libera esse fluido e mesmo assim tem orgasmos de maneira normal, tá? Mas quando liberam, quem produz esses fluidos são as glândulas aí de Skene, que ficam localizadas, né, na região mais superior ao canal vaginal. Só aceitar mais uma pessoa. Aqui ainda, por essa imagem, a gente consegue observar todos aqueles pontos que são importantes, né, na vagina, propriamente dita. Então, aqui, o que a gente observa? A glândula... Cadê o mouse? Opa, passou. Aqui a gente observa a glândula de Bartholin, o canal, né, vaginal, a entrada da vagina, propriamente dita, a glândula de Skene. Olha a uretra feminina, como que é só um buraquinho, como que às vezes vai ser difícil localização para a passagem de uma sonda, por exemplo, né? A uretra masculina não tem erro, é o único orifício ali que você vai achar na região do pênis. A uretra feminina ela é bem, bem discreta, um orifíciozinho pequenininho que você tem que localizar para passar uma sonda, por exemplo, tá? Então tem essa dificuldade algumas vezes. Né? Após a uretra, mais superiormente vai ter a presença do clitóris, né? E aqui sendo demonstrado aí os pequenos lábios e os grandes lábios mais externamente, tá? Então, além disso, dessa vagina, assim, internamente, né?
nós temos as questões voltadas para a presença do ímen, que o ímen, normalmente, as mulheres antes do início da vida sexual vão ter o ímen presente, né? O ímen, ele é como se fosse uma membrana que vai recobrir, que vai proteger a entrada do canal vaginal, tá? Então, a entrada, né, da vagina é protegida por uma membrana circular, que é o ímen, que fecha parcialmente esse orifício vulvo vaginal, podendo aí lhe ter formas diferentes. Então, por essa imagem, nós vemos algumas das possíveis formas que os ímens podem ter, tá? Então, vai variar de mulher para mulher. Então, depende, cada uma pode ter um ímen de uma forma diferente. Tem uns que tem um orifício único, né? Às vezes um maior, outro menor. Às vezes é um todo cheio de buraquinho, parecendo uma peneirinha, né? Então, cada mulher pode ser de uma forma diferente esse ímen. Independente da forma que o ímen é constituído para aquela mulher, ele tem que ter esses orifícios, tem que ter esses buraquinhos, porque a mulher ela vai menstruar. Então tem que ter o local, né, para passagem do sangue proveniente da menstruação, né? Então por isso que tem que ter essa abertura, independente, né, da mulher ter tido ou não uma relação sexual, tem que ter esses buraquinhos aí presentes no ímen. Normalmente, dizendo, durante as primeiras relações sexuais, esse ímen tende a se romper, em especial na primeira mesmo relação sexual. Não necessariamente na primeira, mas na maior parte das vezes acontece na primeira relação sexual. Esse ímen, que é essa membrana, se rompe e tem até um sangramento, né? Porque é uma membrana, enfim, que recebe, né, o sangue, então ela se rompe, vai ter um pouco de sangramento, né? Dependendo da mulher, tem até um sangramento um pouco significativo. Mas pode causar dor? Sim. Para romper mesmo esse ímã, algumas mulheres vão se queixar de dor, outras não. Então, isso também vai variar de pessoa para pessoa, tá? Além do ímã, ainda outras questões relacionadas à vagina interna é que ela é revestida, né, por uma membrana mucosa cujas células liberam o chamado glicogênio. Esse glicogênio é uma substância aí que ele vai ajudar os lactobacilos, que são tipos de bactérias que estão presentes na mucosa vaginal. Esses lactobacilos fermentam o glicogênio, produzindo aí ácidos láticos, impedindo a proliferação de micro-organismos patogênicos, ou seja, de micro-organismos que poderiam causar mal para a vagina, né, para a região vaginal. Então, esse glicogênio ajuda muito essas bactérias que normalmente são boas para a mulher, são bactérias, esses lactobacilos residentes, né, que moram na vagina mesmo, que fazem bem para essa flora bacteriana, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue ver certinho as glândulas de Bartholin. Olha como que elas são presentes, uma de cada lado. Então tem uma aqui de cada lado para elas conseguirem produzir a lubrificação para o canal vaginal. E por essa imagem ainda, nós conseguimos observar que o canal vaginal, ele não é lisinho, tá? Ele é meio que ondulado internamente. Então olha aqui como ele é todo onduladinho. Então a gente percebe isso, cheio dessas ondulações, tá? Presentes no canal vaginal. Quantidade de ondulações vai depender também de pessoa para pessoa, não tem nada pré-determinado, tá? E o que vai compor, né, a vagina, de musculatura, dizendo, é musculatura lisa, tá? Ou seja, então o que vai contrair essa musculatura não depende tanto da sua vontade própria. Então, nela é inconsciente, de maneira inconsciente. Paralela a essa musculatura lisa da região vaginal propriamente dita, tem toda uma outra musculatura estriada esquelética que vai estar passando, né, do lado aqui mesmo desse canal vaginal. E essa musculatura que vai passando aqui do lado do canal vaginal auxilia muito a mulher
a manter uma boa saúde sexual, ajuda a mulher a manter mesmo um controle durante a relação sexual e também um controle do sistema urinário, né? E essa musculatura ajuda, chamada ali de assoalho pélvico. Então, é muito importante que realize movimentos de treino mesmo, de assoalho pélvico. Esse movimento é de contração e de relaxamento, que todo mundo pode realizar aí agora sem ninguém perceber. Então, vocês podem tentar ir contrair o assoalho pélvico e relaxar esse assoalho pélvico, né? Que vocês vão sentir, com o passar do tempo, um fortalecimento dessa região vaginal, tá? Deixa eu aceitar mais alguém. Então, isso é bem importante, especialmente para as mulheres, tá? Homens também podem fazer esse exercício no assoalho pélvico, porque homem também tem assoalho pélvico. Sim, pode fazer e ajuda, é bom para a saúde reprodutiva também, tá? Só que para os homens não é indicado realizar esses exercícios tão em público assim, porque esse exercício ele pode induzir a ereção, né? Então, depende de onde você fizer, não vai ficar muito legal. Mas pode realizar que ajuda também, tá? Em relação, terminando aí nessa parte relacionada à vagina, vamos conversar um pouquinho em relação ao útero. No útero, propriamente dito, né? Ele vai ter aí essa forma de pera invertida, né? Uma pera de cabeça para baixo, e ele é um músculo oco, né? Então, a gente sabe que ele é formado, né, de musculatura lisa também, então a contração dele também é involuntária, e ele é oco. Normalmente não tem nada dentro do útero, exceto quando a mulher está grávida. Aqui nessa imagem, e não só nessa imagem, normalmente nós vemos o útero dessa forma, desenhado, né? Mas o útero internamente na mulher, ele não fica assim mesmo, não. Ele fica meio deitado, ele fica meio de lado ali, repousando em cima da bexiga, tá? Vai ter uma outra imagem que vai mostrar a posição certinha do útero para vocês. E o que nós temos que ver em relação a esse útero? Tem muita coisa importante, na verdade. Só deixa eu aceitar mais uma pessoa. Então, aqui tem toda essa questão, né, muscular, propriamente dita. Esqueci de pegar uma imagem. Eu tentei pegar uma outra imagem que é muito importante para discutir isso com vocês. Então, no útero, né, na sua região superior, lateral, está ligado às tubas uterinas, que a gente pode ver dos dois lados. E na região inferior está ligada aí com a vagina. Então, a gente observa basicamente isso da região uterina. Ele ainda tem essas partes, né? O útero pode ser dividido em partes. Fundo, né? Regiões do fundo, né? Que é a parte mais superior, digamos assim. Corpo, que é a parte maiorzinha do útero. Istmo, que é quando o útero ele dá uma afinada. E colo, né? Que o colo do útero em si onde as mulheres realizam exames, né, de Papa Nicolau, né? E aí esse colo do útero é muito importante para verificação ali de tumores, de cânceres mesmo nesse colo do útero, tá? Infelizmente, o número de tumores no colo do útero e tumores nas mamas são muito altos. São os principais tumores na população feminina, tá? Então, as mulheres precisam mesmo de fazer esses exames preventivos, de acordo ali com as recomendações, tá? Além desse tipo de divisão ali do útero, nós temos outras classificações, né? Que é de acordo com as camadas do útero. Então, o útero, ele o interior do útero, né? É revestido por um tecido muito vascularizado e sua parede é formada por 3 camadas. Então, nós temos o perimétrio, miométrio e endométrio para compor o útero. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver mais ou menos a espessura dessas camadas. Então, o perimétrio é a camada mais externa, mais fininha. O miométrio, mio, significa músculo. É a camada muscular mesmo do útero.
Então, é a camada mais grossa. E esse miomércio é a camada do meio também, né? Então, é muito importante. E a camada interna do útero é a chamada endométrio, tá? Então, o útero apresenta essas 3 camadas. De maneira geral, é esse endométrio que descama quando a mulher ela vai menstruar. Então, ela tem uma descamação do endométrio, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, pegando uma imagem só para que vocês possam ver certinho, o perimétrio é como se fosse a externa nessa película protetora, endométrio é internamente, e o miométrio, a camada toda muscular aí, que vai compor mesmo o útero, propriamente dito, tá? Além disso, cada camada, né, vai ter sua importância em si. Então, vamos lá. Perimétrio, né, a camada mais externa do útero, constituída principalmente por uma membrana única, perdão, uma membrana úmida e delgada de células epiteliais, né, de células serosas, associada aí a uma fina camada de tecido conjuntivo. Se vocês lembrarem lá do início, quando nós ainda estávamos no presencial, essas células epiteliais são células que tendem a ser células achatadas, né? Que vão formar mesmo a proteção. Todos os órgãos nós temos uma camada protetora, é algo que vai dar um revestimento para aquele órgão. No útero não vai ser diferente. O útero, então, vai receber o revestimento por meio do perimétrio, tá? Além do perimétrio, nós vamos ter aí a presença do miométrio. Como eu já disse para vocês, o miométrio é a camada muscular, né? Então, ele encontra-se abaixo da camada serosa, é o responsável por boa parte da espessura da parede uterina, né? Ele vai ser formado aí por feixes de fibras musculares lisas, separado por tecido conjuntivo, tanto que aqui na imagem vocês conseguem ver que é um músculo liso, a gente não consegue, né, perceber as fibras musculares, porque é um tecido liso, é um músculo liso. Então não tem aquelas fibras musculares tão claras como no músculo estriado esquelético, no músculo estriado cardíaco, por exemplo, né? Então, lembrando, é a parte mais grossa do músculo, do útero, né? E, por fim, nós temos o endométrio. O endométrio, então, é a camada interna de células aí que reveste a cavidade uterina, e todo mês ele se torna mais espesso para receber o óvulo fertilizado. Caso não ocorra a fertilização, essa camada que foi sendo acumulada essa camada que foi sendo acumulada, né, vai ser eliminada por meio aí da menstruação. Então, o endométrio, ao longo do ciclo menstrual, que nós vamos discutir daqui a pouco, ele vai crescendo, ele vai enchendo de sangue, porque a expectativa do endométrio eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento pode chegar aqui o óvulo fecundado. Se o óvulo fecundado chegar, tem que ter um local para ele se acoplar. Se o óvulo chega e não está fecundado, libera. Libera essa camada de sangue que ficou acumulada, né? Libera no formato de menstruação, tá? E a menstruação propriamente dita, a gente pode entender então como descamação do endométrio, processo natural, tá, de acontecer. Para isso acontecer, algumas mulheres vão ter de forma tão natural que não vão sentir problema algum, mas muitas mulheres têm as queixas relacionadas a cólicas. E essas cólicas é devido à contração do útero para conseguir mesmo livrar todo esse sangue que ficou acumulado nessa camada do endométrio, tá? Então, o útero, como é um músculo, né, e liso, a contração é involuntária, ele começa a contrair sem o desejo da mulher, né? E aí, se a mulher sente dor, e algumas têm uma dor considerável, tá? Uma dor grande mesmo, em especial as mulheres que têm a chamada endometriose, que essa endometriose é uma doença que vai atingir essa região mesmo do endométrio, tá?
que vai dificultar muito para essa mulher. Em especial, a questões relacionadas, né, ao ciclo menstrual em si, às vezes até em relação à gravidez. E continuando, peguei aqui a imagem só para que vocês possam ver em relação ao colo do útero. O colo do útero, de maneira geral, né, quando ele está normal, ele é dessa forma, tá? Lisinho, bonitinho, tá? O que seria, então, né, o colo do útero? Essa parte mais baixa, que quando nós estamos fazendo aí o exame de Papa Nicolau, nós introduzimos um espéculo pela vagina, e aí nós vamos ter um foco de luz para que consigamos aí observar o colo do útero. E é perfeito, gente. Quando vocês forem fazer esse exame de Papa Nicolau, dá para ver certinho, perfeitamente, o colo do útero. E aí, só de ver o colo do útero, já é indicativo para nós se está tudo bem ou não, tá? Porque visualmente, se está assim bonitinho, rosado, como tem que estar, ótimo, já é um bom sinal. Porque ele pode estar esbranquiçado, inchado. Se ele tiver dessa forma, já indica um processo ali inflamatório e muitas vezes tende a se relacionar com o câncer, tá? Com o câncer ou próprio mesmo com algumas lesões causadas pelo HPV. Então tem que ser avaliado cada caso individualmente, né? Então pode ser pego ali um fragmento para mandar para biópsia para verificação do que realmente é. Se é só HPV ou se já é algum estágio do câncer, tá? Do colo do útero. Então nós conseguimos ver claramente. Além disso, esse buraquinho que tem aqui no colo do útero, ele sofre alterações quando a mulher é nulípara, ou seja, ela nunca teve filho, de quando ela é multípara, tá? O buraquinho aí do colo do útero, ele muda o formato. Quando a mulher já teve filho, em especial por parto normal, o buraquinho ele fica um pouquinho maior. Então a gente consegue saber, inclusive, se, né, a mulher já teve filho ou não, só de olhar para o colo do útero dela. Tá? Então é muito interessante, é muito legal a gente ver isso acontecendo. E só para que vocês saibam também, a título de curiosidade aí, além dessas questões relacionadas ao formato, ver se está inchado, se não está, durante o exame de Papa Nicolau também é coletado material de todas as formas para enviar para o laboratório. Esse material é coletado pela por uma escovinha, tá? Por uma escovinha como se fosse de cerdas, tá? Como se fosse uma escovinha, como que eu posso dizer? É uma escovinha redondinha, cheia de cerdas macias, que nós vamos introduzir nesse buraquinho do colo do útero, tá? Para coletar ali algumas células para mandar para análise do laboratório. Então, normalmente a gente faz isso e pegamos também uma espátula, que é a chamada espátula de Aire. Essa espátula de Aire, ela é como se fosse um palito de picolé, tá? Só que esse palito de picolé é como se a ponta dele formasse quase que um coração, para que a gente conseguisse mesmo contornar o colo do útero inteiro para pegar certinho toda toda as células que estão ali ao redor, né? E pegando todas essas células que estão ao redor, você consegue também mandar para o laboratório para verificar se está tudo certo, se tem alguma alteração. Enfim, é bem interessante aí a gente conseguir fazer essas alterações, fazer esse tipo de exame, que é realizado inclusive na atenção primária, tá? Peguei aqui para vocês verem só essa diferença, tá? Do colo do útero da nulípara, que é a mulher que não teve filho, por parte normal, e da multípara, que teve já filhos aí por parto normal, tá? Então, a nulípara, bem fechadinho, bem bonitinho. Isso aqui é um colo do útero real, tá? Bem fechadinho. E a multípara, ele já forma como se fosse uma boquinha. Ele já fica mais verticalizado. Ele deixa de ser um buraquinho assim, para ele ficar como se fosse uma boquinha. Olha aqui como ele é mais abertinho, né? Então a gente consegue observar isso bem claramente, tá? Então é
Bem fácil para a gente perceber isso na prática, tá? E aproveitando essa imagem aqui, principalmente essa primeira que tá bonitinha, olha como que é a coloração dele. Então, se tem qualquer alteração qualquer alteração na cor do colo do útero, a gente consegue perceber rapidinho, tá? Que já pode ser indicativo de algum tipo de inflamação ou mesmo de tumores ali na região do colo do útero, tá? Então, até agora tá tudo ok, gente? Região vaginal, útero, tranquilo? Sem dúvidas? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, ótimo. Então, vamos lá. Saindo, né, do útero, indo para as tubas uterinas. As tubas uterinas, então, elas são também formadas aí de musculatura lisa, que são contráteis. Então, elas se contraem, mas também de forma involuntária, né? Não depende da sua vontade. Elas vão ter ali mais ou menos cerca de 10 centímetros, em média, né? E elas vão se localizar na região superolateral do útero, ou seja, mais nas laterais mesmo do útero, tanto do lado direito quanto do lado do esquerdo. E são responsáveis, né, por promoverem o encontro dos gametas feminino e masculino, para gerar de fato a fecundação. Então, o que ocorre? O óvulo ele vai ser liberado aqui por um dos ovários e as tubas uterinas têm a função de mover esse óvulo até o útero. Normalmente, é no meio dessas tubas uterinas que ocorre a fecundação, tá? E aí esse óvulo fecundado também vai ser empurrado pela tuba uterina até chegar no útero. A tuba uterina ela tem cílios no interior dela, tá? Então ela vai empurrar esse óvulo até com que ele de fato chegue no útero. Então, um processo bem natural que vai acontecendo aí desde que ocorre a ovulação. Essa tuba uterina, ela tem algumas partes, né? Tem uns nomes aqui das partes da tuba uterina, né? Ela se divide em 3 partes, o chamado infundíbulo, ampola e istmo, né? O infundíbulo, essa primeira parte que parece como se fosse não é uma mão, né? Mas enfim, pensa como se fosse uma mãozinha que fosse pegar ali o óvulo do ovário, né? Então, essa primeira parte da tuba uterina é a chamada infundíbulo. A maior parte, que é a parte central da tuba uterina, é a chamada ampola. E a parte que vai conectar a tuba uterina ao útero é o chamado istmo, tá? Ainda em relação à tuba uterina, ela não fica solta, né? Fica lá balançando, não. Tem todo um tecido, né, que é o chamado mesosalpinge, para prender mesmo a tuba uterina, o próprio útero e ovário, tá? Para não deixar nada solto. Então, um tipo de tecido aí que serve somente para fazer a ligação entre essas partes do sistema reprodutor feminino, tá? Só para manter todo mundo junto ali, tá? Então, aqui, o infundíbulo, e essa primeira parte, é a porção, então, mais lateral, né, da tuba uterina. A base dela é irregular, né, como se fosse a mãozinha que eu falei com vocês, que é circundada aí por fímbrias, né? Uma das quais a fímbria ovárica, ou seja, que vai ter mesmo a importância ali para conseguir captar, para conseguir pegar o óvulo que está saindo do ovário, né? E a mais desenvolvida está anexada aí ao ligamento tubo-ovárico. Então, essa tuba uterina, ela tem uma função muito, muito importante mesmo, em especial nesse infundíbulo. Alguns casos pode acontecer de ter fecundação, né, nesse infundíbulo. Se tem a fecundação ainda no infundíbulo, em especial bem na bordinha do infundíbulo, o óvulo ele pode estar muito pesado, né, porque foi fecundado, criou um peso a mais. E olha, por essa imagem dá para vocês verem que aqui é meio que aberto, né? E aí esse óvulo fecundado ele pode cair na cavidade abdominal. Se esse óvulo cai na cavidade abdominal, vai ter o chamado gravidez ectópica, ou seja, vai ter uma gravidez fora do útero. Essa gravidez não tende a desenvolver, tá? A mulher ela
pode começar a sentir dores e precisa realizar, né? Vai no hospital, enfim, vai avaliar o que que é, faz ultrassom, aí descobre que é uma gravidez ectópica, tem que retirar. Mas, por outro lado, a gravidez ectópica também pode acontecer quando tem a implementação desse desse óvulo fecundado na própria tuba uterina, tá? E aí também não é local de desenvolver. A tuba não tem nem espaço para dilatar para a criança desenvolver ali, tá? A maior parte, né, da tuba uterina é ampola, então é a parte mais longa, mais calibrosa, que tem aproximadamente aí cerca de 7 centímetros. Então é ligeiramente tortuosa, né, e possui paredes delgadas. Delgada significa torta mesmo, onduladas. Aqui na imagem vocês conseguem ver nessas ondulações que vão tendo aí ao longo da ampola. É nessa ampola que vai caminhar mesmo o óvulo já fecundado, né? Vai ter essa função de carregar até a implementação no útero, que considera, né, a parte mais importante por ser o local onde normalmente ocorre a fecundação. Então, a ampola tem essa importância, né, por ser considerada, na maior parte das vezes, o local onde ocorre a fecundação, né? E, por fim, nós temos os istmos, que são essa parte final aí da tuba uterina, né, que é a parte medial da tuba, que sofre um estreitamento, né, mede cerca de 3 a 4 centímetros, ou seja, a parte finalzinha mesmo de comprimento, é a parte mais retinha, porque vai fazer a ligação com o útero, né? Tem uma parede mais espessa, né, mais grossa e menos móvel, ou seja, ela é mais durinha. E a continuação, né, da ampola ali para o trajeto até o corpo do útero. Então vai seguindo desde essa parte da ampola até aqui no corpo do útero. Essa parte toda aqui é a parte de istmo, tá? E vai tendo essa continuidade aqui. Então isso é também importante para a implementação do óvulo no útero, né? Ainda em relação à as tubas uterinas, nós temos as chamadas túnicas. Essas túnicas, elas tendem a nos mostrar os envoltórios de proteção, tá, da tuba uterina, ou seja, como que essa tuba uterina vai ter as características dela, as camadas que ela vai ter, né? Como da mesma forma que o útero tem endométrio, miométrio e perimétrio, a tuba uterina tem ali as túnicas dela. Então tem a tuba serosa, a tuba muscular, a túnica, né? Serosa, túnica muscular e túnica mucosa. Então a túnica serosa é a mais externa, é aquela que vai dar a proteção ali semelhante ao perimétrio no útero. A túnica muscular vai ser composta aí de camadas de fibra, né, de fibra muscular propriamente dita, também musculatura lisa, e internamente, né, são as túnicas mucosas, que é constituída, né, de pregas tubais, que facilitam a locomoção do óvulo no útero, ao útero, né? Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem essa túnica mucosa, que são que formam os cílios aí que vão empurrar o óvulo até o útero. Então, as tubas, assim como o útero, tem 3 camadas, só mudam os nomes. Então, são chamadas todas de túnicas, só que serosa mais externa, muscular do meio e mucosa a interna. E saindo dessas tubas, nós chegamos na região dos ovários. Os ovários, então, eles são órgãos sexuais primários, responsáveis aí pela produção de óvulos e dos hormônios sexuais femininos, né, que é o estrógeno e progesterona. Então, esses 2 ovários são fundamentais mesmo para todo o funcionamento do sistema reprodutor feminino, para os caracteres sexuais femininos. Então, precisa de ter esses hormônios, né? E são esses hormônios, inclusive, que deixam as mulheres naquele estado de TPM, né, de tensão pré-menstrual, que dá aquela toda a instabilidade hormonal, enfim.
é essa luta entre esses dois hormônios principalmente, né? Que no homem acontece mais um hormônio só, né, que é a testosterona, a mulher vai ter um equilíbrio entre esses dois, estrógeno e progesterona, tá? E normalmente, né, dizendo, né, a mulher possui dois desses órgãos que são dois ovários, um de cada lado. Opa, passei demais. Tá certo. Então, com relação, né, à sua anatomia, eles possuem uma forma oval, aplanada, semelhante aí a uma amêndoa. Então, se olhar para um ovário real, ele parece mesmo uma amêndoa, tá? A planada é meio achatada, tá? E ele vai apresentar duas partes, uma parte interna, outra parte externa, né? Naturalmente dizendo, o ovário, ele trabalha de forma completamente diferente dos testículos. Nos testículos, nós vimos que os testículos continuam produzindo espermatozoides a vida inteira. Os ovários não. Tá? Os ovários das meninas, elas nascem com uma quantidade X de óvulos. Tá? Então, elas produzem esses óvulos e pronto. Depois que esses óvulos estão produzidos, elas não vão produzir mais. Os ovários vão estar ali para amadurecer os óvulos que já estão prontos, tá? Diferentemente dos testículos. Então, os ovários eles vão ter essa função de amadurecimento dos óvulos. Tá? Tanto que quando a mulher ela para de ovular, ou seja, ela liberou os últimos óvulos dela, ela entra no estado chamado de menopausa, porque ela já não tem mais óvulo para liberar. Então ela não consegue mais gerar uma criança, ela não consegue mais engravidar naturalmente, porque ela não tem óvulo, né? Então não tem como mais ela ter uma fecundação naturalmente, né? Então, porque ela não produz mais esses óvulos. Aqui os ovários, então, internamente, só para vocês entenderem como que eles funcionariam, né? Dentro dos ovários, nós vamos ter aí um vaso sanguíneo, né? Tanto veias quanto artérias, que vai levando nutrientes para os ovários, né? A parte externa do ovário, né, abriga aí uma grande quantidade de folículos, local onde se encontram os óvulos, né, que ficam ali bem guardadinhos, bem escondidinhos. E a cada ciclo menstrual, né, um novo folículo será desenvolvido, que é o chamado folículo de Graafi. Esse folículo de Graafi, ele passa por um processo todo até chegar no momento da ovulação, tá? Então, ele chega, né, no momento do folículo ser maduro, que aí vai ter toda a questão do ovócito secundário, se transformando mesmo aqui para ocorrer a ovulação e a liberação do óvulo. O óvulo foi liberado para a tuba uterina, esse corpo aqui, né, essa cápsula que estava protegendo o óvulo, permanece dentro do ovário, tá? Que está mostrando aqui. Ela permanece dentro do ovário e é chamado de corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo, né, que então vai evoluindo até ele, enfim, desaparecer, esse corpo lúteo, ele tem a função de produzir os hormônios, tá? Ele que vai produzindo os hormônios que vai estimular com que o endométrio acumule o sangue, tá? No interior do útero, para, né, que caso o óvulo seja fecundado, a mulher esteja preparada para receber esse óvulo, tá? Então, o nosso corpo, como ele é todo muito certinho, muito perfeito, como que isso funciona mais ou menos? É como se, após a liberação do óvulo, esse corpo, essa cápsula que ficou dentro do ovário, mandasse uma mensagem lá para o útero, lá para o endométrio, falando: olha, começa a acumular sangue aí, porque eu já liberei aqui, ó, já liberei o óvulo. Então segura, porque a qualquer momento esse óvulo pode ser fecundado. E aí, a partir do momento que teve ovulação, a mulher ela já está no período considerado fértil. Se esse óvulo não for fecundado, aí esse corpo lúteo ele vai deixar de produzir os hormônios. Ele deixa de produzir os hormônios e acontece a descamação do endométrio e, consequentemente, é gerada aí a menstruação. Tá? Que a gente vai entender isso agora nesse ciclo menstrual. Tá?
E o ciclo menstrual, meninas, inclusive, podem me ajudar, tá? Porque vocês, com certeza, são muito melhores nisso do que eu, tá? Então, o ciclo menstrual, como que acontece de maneira geral, né? A menstruação, então, vai ser a eliminação, né, do tecido endometrial. O que foi acumulado no endométrio vai ser eliminado, que é sangue, secreções, muco do útero, e dura normalmente entre 3 a 7 dias. Normalmente, nos primeiros dias, o fluxo menstrual é maior. Então, depois vai diminuindo, tá? E em contrapartida, né, o ciclo menstrual se refere a todos os processos anteriores e posteriores ao período menstrual propriamente dito. Então, um ciclo menstrual, ele tem a duração ali, em média, de cerca de 28 dias. Então, a mulher ela fica um mês inteiro, praticamente, nesse ciclo menstrual, tá? Para ter, né, só de 3 a 7 dias de menstruação. A mulher, por exemplo, que tem o ciclo menstrual certinho, bem regular, ela, inclusive, ela pode fazer a técnica chamada de tabelinha para que ela consiga, de fato, ali determinar quando que é o período dela mais fértil. Mas, de toda forma, essa tabelinha não é indicada como um método contraceptivo, porque ela pode ter falhas, tá? A mulher, mesmo essa que tem o ciclo menstrual certinho, uma vez ou outra, pode acabar ovulando 2 vezes no mesmo ciclo e acabar engravidando por causa disso, tá? Então tem que ficar bem atento a essas questões. E aí esse ciclo menstrual, né, ele divide-se em 2 fases principais, que é a fase proliferativa e a fase secretora, que também pode chamar de fase luteínica. Essa fase secretora ou luteínica, ela vai ter relação direta com o corpo lúteo. Ou seja, essa fase secretora tende a acontecer após a ovulação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês tudo isso, como que acontece. Então, na fase proliferativa, o que que vai acontecer, né? Então, tem um aumento da produção de estrógeno e proliferação, né, das células do endométrio. Então, o estrógeno aumentando, célula do endométrio começa a aumentar. Começa a aumentar para quê? Armazenar sangue, né? Então, vai tendo um amadurecimento também do folículo primário, né? Então, os ovócitos aqui primários, eles já começam seu processo de amadurecimento, porque um deles, né, esse ovócito primário, ele vai sair do óvulo, ele vai ser do ovário, né? Então, ele vai ter o processo de ovulação. Então, quando vai aumentando essa produção do estrógeno, vai acontecendo todo esse processo. Esse ovócito aí, ócito, né, primário, vai desenvolvendo, vai passando aí para o desenvolvimento dos ócitos, dos folículos, passa para os folículos em crescimento, depois o próprio ócito primário, até chegar no ócito secundário, né, que é o folículo maduro, pronto para ovulação propriamente dito. Então, quando ele percebe que chegou nesse momento, vai tendo o fim da produção do estrógeno. Quando tem o fim da produção do estrógeno, começa a ter a produção do hormônio luteinizante, que é o LH. Quando tem essa produção do LH, é o momento de ter ovulação. Tá? Ovulação é quando, então, o óvulo sai do ovário, tá? Por meio aí da produção desse hormônio luteinizante, né? Então, esse hormônio luteinizante estimulou com que o óvulo saísse do ovário. Ok, óvulo saiu do ovário, então o processo chamado de ovulação. Então, se saiu do ovário, ficou lá o corpinho, né? Ficou a cápsula que guardava esse óvulo. A cápsula que guardava esse óvulo é o chamado corpo lúteo, né? Então, esse corpo lúteo foi rompido, né? E ficou guardado dentro do óvulo. Então, a partir desse momento, nós começamos a chamar de fase secretora. E nessa fase secretora,
começa novamente aí a produção de estrógeno, de progesterona, e tem fim a fase da produção do LH, que é o hormônio luteinizante, e do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? Para que tenha, então, o amadurecimento do útero, né, para receber o embrião formado. Amadurecimento dessa camada interna, principalmente, do endométrio, né, para receber o embrião formado. Então, é o que acontece naturalmente, tá? E aí, se não houver, né, fecundação, o endométrio é então eliminado, através por meio da menstruação, iniciando um novo ciclo menstrual, e tudo isso retorna aí do zero e volta a acontecer. Aqui nessa imagem, nós conseguimos ver como que vai gerando, né, esse processo todo no útero. Então, na fase proliferativa, enquanto está tendo um amadurecimento daqueles folículos primários, o que vai acontecer? No útero, ele começa a guardar sangue, né? O útero está aqui em estado normal, ele começou só, deu start aqui para acumular o sangue. Depois, quando foi tendo ali a ovulação, passou para a fase secretora, ele já começa a acumular maior quantidade de sangue. Então, ele começou a guardar muito sangue. Então, guardou bastante, estava aqui preparado mesmo para receber o óvulo fecundado. Se ele não receber o óvulo fecundado, vai acontecer a descamação desse endométrio, né, que, consequentemente, vai ser gerada a menstruação. E todo aquele processo vai ter um reinício, tá? E acontece isso, então, de 28 a 28 dias. Aqui a gente ainda vê a taxa dos hormônios. Então, os hormônios femininos, né? Normalmente a mulher fica aí em torno de 4 hormônios no corpo. O FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, são 2 hormônios que vão ter uma relação mais direta na nossa região da hipófise, da glândula hipófise, tá? Na região cerebral. E o estrógeno e a progesterona, que tem a relação direta com os ovários. Esse FSH e LH que vão, de certa forma, estimular a produção dos outros dois, tá? Do estrógeno e da progesterona. Então, pelo gráfico, a gente consegue observar como que os dois vão crescendo e reduzindo aí ao longo do mês, né? Durante aí o amadurecimento dos folículos primários até que ocorra a fecundação. E após ocorrer a fecundação, olha o quanto que a progesterona aumenta, né? A progesterona aumenta muito após a ovulação, né? Para que, de fato, o sangue, né, seja acumulado aí com uma intensidade no interior da parede do útero, né? E antes da ovulação, não tem essa tanta quantidade de progesterona. Por outro lado, vai ter uma quantidade significativa de estrógeno antes da ovulação, né, que a gente pode observar aqui na curva, né? Outra coisa que tende a mudar um pouquinho é a temperatura do corpo da mulher. Então, normalmente, aí, a temperatura basal, em média, antes da ovulação, gira em torno de 36,7 graus. Após a ovulação, ela pode, melhor dizendo, né, antes da ovulação, ela fica em torno aí dos 36,4 graus. E após a ovulação, ela pode subir, chegando até 36,7 graus, tá? Então, após a ovulação, a temperatura tende a aumentar um pouquinho. É bem pouquinho, mas tende a aumentar, tá? E aqui a gente observa, né, pelos dias desse ciclo. Então, do 1º ao 14º dia do ciclo menstrual, é a chamada fase proliferativa, né? E do 14º ao 28º dia, é a chamada fase segregativa, tá? Lembrando que esses dias não são os dias do mês, são os dias do ciclo menstrual, tá? Que tem uma questão completamente diferente, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, o ciclo menstrual, coloquei essa imagem só para vocês verem. Então, o ciclo menstrual, ele tem início no 1º dia da menstruação. Então, o 1º dia que a mulher menstruou é aquele que ela começa a contar
como o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, por exemplo, se foi hoje que a menstruação dela chegou, então hoje, dia 5 de junho, é o primeiro dia do ciclo. E aí ela vai contar aqui quantos dias foi de menstruação. Se foi 7 dias, então quando for lá dia 12 de junho, semana que vem, vai ser... vai terminar a fase de menstruação e no dia 15 de junho vai começar a fase proliferativa. Nessa fase proliferativa, o que vai acontecer? vai acontecer? O aumento aí da liberação dos hormônios, em especial o crescimento aí folicular, para que no 13º ao 15º dia ocorra a ovulação, né? Então, ocorre a ovulação e do 16º ao 28º dia é a fase secretora, né, onde vai ter toda a presença do corpo lúteo para manter ali o sangue na região do útero, esperando com que o óvulo tenha sido de fato fecundado, né? Então, isso é tudo muito importante. Avaliando esse ciclo menstrual, a gente pode dizer que o período fértil da mulher é de um dia antes a um dia depois da ovulação. Então, por esse ciclo menstrual, que seria um ciclo completamente regular, ele é do 12º ao 16º dia. Então, normalmente dizendo, a mulher tem esse período aqui de fertilidade, tá? E sendo que o dia médio, o 14º dia do ciclo menstrual, seria o dia que ela está mais fértil, tá? Então, para quem está planejando, né, ter um filho, a melhor data para ter mesmo, né, relação sexual ali com o intuito de engravidar é nesse 14º dia do ciclo menstrual, tá? Lembrando que do 12º ao 16º, a mulher está no período fértil. Isso para aquelas que têm um ciclo menstrual certinho, bem regular, tá? Para as que têm um ciclo irregular, infelizmente, esse nosso gráfico aqui não tende a funcionar, tá bom? E como a gente está falando desse ciclo menstrual, né, de menstruação em si, alguns termos eles se relacionam e são muito importantes para nós. Em especial, o chamado menarca. Menarca é a primeira menstruação que a mulher tem, tá? Então, tende a acontecer no início ali da adolescência, né? Hoje em dia, as meninas estão tendo a primeira menstruação, né? Estão tendo essa menarca em torno dos 11, 12 anos. Algumas mais cedo, outras mais tarde, né? Mas a média está em torno disso, 11, 12 anos. E a última menstruação é a menopausa, né? A partir da última menstruação, a mulher entra no estado de menopausa. Então, vocês vão ter mais para frente várias disciplinas aí voltadas mesmo para questões relacionadas ao cuidado de saúde da mulher, enfim, essas questões específicas desses momentos da vida, tá? Mas só a título de curiosidade, primeira menstruação, menarca, e última já vai estar relacionada à menopausa. E aqui eu coloquei para a gente ver, não está relacionado direto à saúde ao sistema reprodutor feminino, mas de forma indireta tem uma relação, né? Porque as mamas, elas ajudam, elas compõem aí esse sistema reprodutor, né? Porque ela ajuda em especial para o crescimento, né, do bebê, né? Então, por isso que eu coloquei aqui essas mamas para a gente discutir um pouquinho. Então, por essa imagem, a gente consegue perceber como que as mamas são formadas. Então, de maneira geral, as mamas aí femininas, elas são formadas de tecido adiposo, né, gorduras, e glândulas mamárias, tá? Isso que vão compor as mamas mesmo, né, que vão ser colocadas, anatomicamente dizendo, anteriormente, né, na frente do músculo peitoral maior.
né? Então, fica aí localizado, bem localizado. As mamas, elas têm tamanhos variados, né? Varia, então, de mulher para mulher. O mamilo mesmo, ele também tem formas variadas, tá? Tem um mamilo que é o considerado normal, né? Que é o bico do peito aparecendo de uma forma normal, mas tem bico de peito aí, mamilo invertido, que ao invés dele ser para fora, ele é para dentro. Tem mamilo que é mais plano, né? Ao invés dele ser assim protuso, ele é mais curtinho. E tem mamilo que ele é mais longo. Então ele poderia estar mais protuso aqui. Então, tem vários tipos de mamilos, tá? Coisas que nós devemos observar. Que aqui, então, quando a mulher ela fica grávida, são essas glândulas mamárias que vão começar a produzir o leite, tá? Então, começando a produção do leite, o que que vai acontecer? Quanto mais essa mulher estimular, ou seja, quanto mais o bebê amamentar, maior quantidade de leite essa mulher vai produzir, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, não existe aquela história de leite fraco, que o leite não sustenta a criança. Não, quanto mais ela dá o peito, mais ela vai produzir e aí sim ela vai conseguir satisfazer essa criança, tá? Só que tem alguns problemas relacionados a isso. Porque se ela está produzindo leite e não libera esse leite, se ela não dá o leite para a criança, esse leite acaba empelhando aqui nessas glândulas mamárias. E dói muito, tá? Então é indicado realizar umas massagens aqui na mama, fazer uma ordenha, para que não fique mesmo leite empelhado aqui nessas glândulas mamárias ou nos próprios ductos de leite, tá? Que é o caminho aí, né? Que vai levar o leite até o mamilo. Então nós temos toda essa questão relacionada às mamas. Além disso, né, dessa composição básica, né, que é de tecido adiposo e glândulas mamárias, eu trouxe para a gente discutir um pouquinho as questões relacionadas às próteses de silicone, né, porque hoje é muito comum termos aí as próteses de silicone no mercado, né. Então, vou mostrar para vocês. Então, essa imagem, a gente consegue observar isso. Próteses de silicone, há um tempo atrás, as próteses eram produzidas com a expectativa de serem trocadas. Então, tinha um tempo estimado para a prótese ser trocada. Variava, né, de acordo com o fabricante, mas em média, uns cerca de 10 anos tinha que trocar essa prótese. As que são produzidas hoje em dia não tem essa necessidade mais, tá? Já é considerado normal, tá? Já é normal. O corpo já se adapta a elas, então já não tem problema. Então já é tranquilo isso. Mas, ainda hoje, essas próteses de silicone, elas podem ser colocadas em dois locais diferentes, que é em cima do músculo, né, atrás da glândula mamária, ou atrás do músculo, do peitoral maior. Então, ela pode sim ser colocada em qualquer um desses locais. Independente do local em que a prótese é colocada, ela não tende a atrapalhar a amamentação, porque a glândula mamária está na frente da prótese, né, em todos os casos. Então, não atrapalha. Esteticamente dizendo, as pessoas costumam dizer que a prótese colocada atrás do músculo deixa as mamas no formato mais natural, tá? Mas isso é questão de gosto, de formato da prótese, porque hoje também as próteses têm formatos diferentes, né? E o que se sabe também é que a prótese colocada atrás do músculo, ela tem um processo, a pessoa, né, tem um processo de recuperação muito mais doloroso. Então dói muito para que ela consiga se recuperar, tá? Então, é bem chatinho, bem doloroso mesmo, tá? E quando já é colocada, né, atrás só da glândula mamária, a recuperação é mais fácil, tá? Não tende a doer tanto. Então é isso aqui que eu queria trazer para vocês em relação às glândulas mamárias. As glândulas mamárias não, né? As próteses de silicone, melhor dizendo. E esse foi o nosso reprodutor feminino. Bem tranquilo, reprodutor feminino, né?
Tranquilo? Todo mundo aí? Tranquilo. Bem mais complicado do que o do homem, né? Eu também acho que é bem mais complicado do que o do homem, mas acaba sendo, né? Dando para levar um pouquinho assim, de forma mais tranquila também. O homem eu acho que é mais simples, mas a questão que eu acho que dificulta um pouco nesse reprodutor feminino é a questão hormonal, enfim, né? Que tem esse caráter ali que dificulta um pouco. Mas tirando isso, dá para levar, né? Meninos, então vamos lá, deixa eu dar uns recadinhos aqui para vocês. Não sei se vocês repararam no AVA de vocês, se vocês abriram aí o AVA esses dias, o que está aparecendo lá. No final, né, das unidades, então tem todas as unidades, e lá no final das unidades tem escrito aula prática. Vocês chegaram a reparar isso? Sim. Sim, né? Esse aula prática é porque O vocês meu têm um tá conteúdo ali. Azul? Você já a minha fez? página inicial tá azul. Achei Ué. chique. É diferente. Vou tentar até abrir a minha aqui para ver como que tá. Tá carregando aqui o site, não tá abrindo agora. Deixa eu ver se abre. Porque tá dando um erro o site agora. Tudo bem. Deixa eu até ver se eu consigo abrir direto. Só um minutinho, ver se eu consigo aqui direto, tá? Pra ver se eu consigo aqui abrir o AVA. E não tá dando não. Pra mim aqui tá dando problema, tá dando um erro no site. Mas que aquele aula prática é um conteúdo que vocês precisam cumprir para não dar problema para vocês por causa dessa pandemia. Então, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar a vocês certinho como que faz, tá? Tô tentando aqui abrir o site para isso. Só que tá carregando, só carrega e o site não abre. Olha se algum de vocês consegue abrir o site aí da faculdade. Eu tô com um problema, Marco, que Ah. na hora que eu entro nas aulas práticas e eu tento assistir os vídeos, tá dando como indisponível pra mim. Eu não consigo assistir nenhum. Nenhum. Não consigo. Então Já eu vou tentei pelo até. computador, celular, tablet, mas não tá dando certo. Então vou até anotar seu nome aqui. E aí eu vou olhar direitinho isso. Deixa eu anotar aqui. Que eu vou dar uma olhada nisso, vou falar, mandar lá para a coordenação, para o pessoal, né, dar uma olhada. Alguma outra pessoa, né, algum outro de vocês tentou abrir essas aulas práticas? Não, né? Então vamos fazer o seguinte, que eu preciso que vocês olhem isso, tá? Dessas aulas práticas, porque a gente tem que cumprir isso, vocês têm que assistir essas aulas. Eu já fiz o meu, né? Porque eu fiz a Gislane já tinha pedido que a gente fizesse, copiasse no caderno o conteúdo dos vídeos, né? Isso. E eu já fiz. E o meu aqui tá tranquilo, tá normal. Você então abriu normal. Vídeos. Isso. Os 4 vídeos, normal. 4 abriram normal para você então, né, Letícia? Então, ótimo. Então, que aí, gente, preciso que vocês tentem abrir, então, para quem não consiga, né, para ver quem está aparecendo indisponível, me avisar, que aí eu vou passando para a coordenação o nome de vocês, para ver se é alguma coisa do sistema, né, que precisa ser liberado, né, que aí que eu vou dando um retorno para vocês disso, tá? Então é isso. Das aulas práticas, quando vocês fizerem, né, a bolinha lá do AVA vai ficar preta também, que vocês cumpriram ali esses vídeos. Letícia, você que fez, você lembra quantos minutos que tem o vídeo? Eu esqueci. Não lembro quantos Olha, para minutos te que falar tem. bem a verdade, o meu demorou muito.
Demorou, né? Eu não lembro. Demorou. Aqui no meu aqui, por exemplo, que eu tô com ele, eu tava com ele aberto aqui, porque, para te falar bem a verdade, o seu eu ainda não abri todos, só que eu tô copiando da Gislane, e aí o dela é bem comprido. Mas o seu eu tô aberto com ele aqui, eu vou ver aqui, ó. Ô, Marco, É 1 hora. o da Gislane tem em torno de 1 hora e 20 cada aula prática. O dela tem 4 vídeos, o seu não cheguei a abrir também, não. Então tá bem O seu longuinho, tá né? 1 hora também, Marcos. Tá 1 hora também, Letícia? Isso. Então é bem longuinho aí esses vídeos, né? Mas a gente precisa que vocês cumpram isso, tá? Mas como que faz? É só abrir eles e já fica preto tudo? É Isso, assistir, né? isso. Quando vocês assistirem os 4 vídeos aí, já vai ficar pretinho, Ah, tá? entendo. E aí, qual que é o problema que tem, no caso, se a gente não cumprir isso? É com Isso. a própria secretaria e coordenação ou não? Que aí vai ficar como se fosse pendente horas, como se vocês não tivessem cumprido horas, tá? Então, Entendo. a gente precisa cumprir isso, né, para evitar problemas no semestre que vem para vocês. Entendo. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, né, 8h30, vou liberar vocês, que aí vocês que estão aqui já tentem pelo menos assistir algum hoje. E eu nem vou passar exercícios essa semana para liberar vocês essa semana para assistirem esses conteúdos que vão estar lá disponíveis, né? E vocês tentem, por favor, eu vou tentar mandar uma mensagem para a turma, vou mandar lá no grupo, vou ver se eu consigo mandar pelo Ava também, para assistir esses vídeos, tá? Porque eles são realmente muito importantes aí para vocês assistirem. Então assistam. E quem não estiver conseguindo assistir, me fala. A Caroline, eu já anotei o nome dela aqui, que ela falou que está dando indisponível para ela. E eu vou ver se mais alguém está dando esse problema, né? Está dando esse erro, para eu passar para a coordenação, para a gente tentar resolver isso o quanto antes, tá? Porque semana que vem já é dia 12. Dia 12 é nossa última aula, né? Teórica, assim. E nessa última aula nós vamos falar também, eu vou passar a prova para vocês já, semana que vem. Então o semestre está chegando no final. Achei que passou muito rápido. Mas enfim, é o que a gente tem, né? Infelizmente a gente ficou mais à distância do que pessoalmente. O Marcos, no caso, então, o seu é só mesmo fazer pequenas anotações. Serve ou tem que fazer que nem a Gislene? Não, pode fazer, Gislaine, pode fazer pequenas anotações. Não precisa de anotar tudo, não, tá? Pode fazer um resuminho ali básico, Um tá? resumo. Isso, isso. Oi? Tem que te enviar esses resumos? Isso, faz os resumos e me enviem, que aí esses resumos, eles vão valer como uma nota parcial. Vão entrar ali na nota parcial que eu vou lançar para vocês. Tá? Ah, sim, beleza. Tá, Pode e fazer até que dia a gente pode estar fazendo isso? Se vocês conseguirem fazer até quarta-feira, vai ser perfeito. Tá? Quarta que vem agora, né? Isso, Agora, até essa dia semana que 10. vem, né? Tá, Isso. ok. Porque até dia 10 eu consigo lançar assim fácil no sistema as notas. Depois do dia 10 eu tenho que pedir autorização para coordenação liberar e vai demorar tipo mais uma semana para eu conseguir postar a nota para vocês, aí vocês ficam meio perdidos aí em relação à nota. Tá? Então eu quero liberar isso logo para vocês, Beleza, então. tá? Então a gente pode combinar dessa forma. Aí vocês me mandam lá por e-mail, WhatsApp, assim que eu for recebendo, eu dou ok para vocês e é isso aí. Ô, Marcos, no Combinado? caso, Oi. então, os resumos, a gente pode escolher um método mais fácil, porque a Gislane pediu que a gente copiasse no caderno para levar para a sala de aula quando estiver na prática, quando tiver terminado tudo isso. E você, a gente pode fazer um resumo no OneNote, te mandar por e-mail ou alguma coisa assim? Pode Porque eu sim. estou fazendo no OneNote, aí para mim fica mais em conta, mais favorável, né, na verdade. Uhum. Então, tá Pode, bom. para mim pode. Se vocês quiserem, né, fazer no caderno também alguma coisa para vocês terem também como anotação para, né, consultar depois quando voltarem para a prática normal, aí fica a critério de vocês, tá? Ok.
Mas é que eu só preciso de alguma coisa aqui para eu dar essa nota, liberar essa nota de vocês rapidinho. Bom? Tá certo. Então, meninos, é isso. Alguma dúvida, gente? Alguma questão para hoje? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá Então, mais ótimo. favorável. Então, ótimo. Então, gente, bom final de semana para vocês. Bom descanso aí. Fiquem bem. E a gente se vê na sexta da semana que vem, né? Bom feriado, que quinta-feira tem feriado. E a gente não emenda, né? Então, sexta-feira a gente está aqui, né? Então tá certo. Então, isso aí. Então, boa semana e até sexta-feira. Pra você também. Até. Boa noite. Obrigado. Até. Boa Boa noite. noite, Boa Marcos. noite, com Bom final de Deus. semana. Para nós, gente. Até sexta. Até boa noite. Boa noite.